Você tem alguma dificuldade em enxergar de longe? Sabe o que é miopia? Sabe das novas formas de se controlar a miopia na infância e dos possíveis tratamentos na vida adulta? Preste atenção nesse vídeo, que é disso que a doutora Samantha de Albuquerque, médica oftalmologista, vai falar. Miopia. Miopia é um problema muito comum. Estima-se que 30 a 50% da população tem algum grau de miopia sozinha ou associada ao astigmatismo, ou seja, de cada 10 pessoas, entre 3 a 5 vão ter miopia. Em algumas populações, esse número pode chegar a 90% e a tendência é aumentar. O número de crianças e adolescentes míopes também tem crescido rapidamente nos últimos anos. Sendo tão frequente e sabendo que existe maneiras de prevenir a evolução em crianças, você já entende a importância desse assunto para todos. Então, vem a pergunta: quando você deve suspeitar que tem miopia? E quais são os sintomas? Baixa de visão para longe, que piora à noite e em ambientes pouco iluminados. Ver luzes estouradas, apertar os olhos, aproximar os objetos dos seus olhos. Geralmente, a queixa é mais percebida na utilização da visão de longe, como enxergar as placas de trânsito, a lousa na sala de aula, não enxergar com definição o rosto das pessoas à distância, ou ver luzes estouradas parecendo uma estrela ou um cometa. Nos graus mais leves de miopia, a pessoa não enxerga tão bem de longe, mas de perto enxerga bem. E nos graus mais altos, passa a ter dificuldade de enxergar inclusive para perto. Muitos precisam colocar os objetos bem próximos aos olhos para enxergar um pouco melhor. E por que isso acontece? Antes de explicar o problema, eu preciso falar um pouco de como nós enxergamos. A imagem que vemos passa pela córnea e pelo cristalino e toda ela é projetada para um ponto específico do olho, chamado retina. A retina tem comunicação com o nervo óptico que vai levar a informação para o cérebro, onde a imagem vai ser entendida. Quem tem miopia tem um problema no local da projeção dessa imagem. Quando vê de longe, a imagem é projetada antes da retina e aí a pessoa enxerga embaçado. Só para você entender, isso é o contrário da hipermetropia. Na hipermetropia, a imagem é projetada depois da retina. E por que isso é importante para você? Normalmente, nós nascemos hipermétropes, porque o globo ocular é fisicamente menor nos bebês. À medida que o bebê vai crescendo, o globo ocular também cresce e, consequentemente, o foco da imagem que ficava projetada para trás da retina e que causava a hipermetropia passa a ficar cada vez mais perto do lugar certo, que é a retina. Ou seja, à medida que crescemos, o olho aumenta de tamanho e, com isso, ajusta a visão. Se, por outro lado, o olho crescer além do normal, o foco da imagem, que era para ser projetada na retina, passa a ser projetado antes dela, causando a miopia. Isso tudo já explica a principal causa da miopia, que é o olho ter crescido demais. Como então é feito o diagnóstico de miopia? Durante a consulta, a visão é verificada em uma tabela que mostra o nível de acertos, com letras cada vez menores e mais difíceis de acertar. Na sequência, é feito o exame do grau, sendo fundamental a realização com colírio para dilatar as crianças e os adolescentes. E por que saber se tem miopia é tão importante? Por 3 razões. A primeira é que todo mundo já imagina: a dificuldade de enxergar e todos os problemas que derivam disso. Dificuldade de uma criança aprender porque não enxerga a lousa, ou mesmo os livros. Dificuldade de uma pessoa dirigir, não enxergar a TV direito. A segunda é a gravidade de ter outros problemas quando a miopia é maior do que 5 graus, o que é chamado de alta miopia. Como quase sempre a causa é um olho que está grande demais, ele começa a ter a sua estrutura alterada e isso aumenta os riscos de algumas doenças oculares, como catarata, glaucoma, maculopatia miópica e descolamento de retina, que são problemas mais graves e que podem evoluir inclusive para a perda da visão. Terceiro é a
prevenção destas complicações de miopia em crianças e adolescentes. Quanto mais cedo a miopia começar, maior a chance da criança ter miopia alta, maior do que 5 graus. Se a miopia começa com 7, 8 anos de idade, mais de 50% dessas crianças podem terminar com mais de 5 graus de miopia e correr todos esses riscos que eu acabei de falar: catarata, descolamento de retina, glaucoma, logo na infância. Agora, se o diagnóstico for feito na infância, hoje em dia tem tratamentos que conseguem controlar a evolução, ou seja, a piora da miopia. Isso mesmo, você consegue controlar para que a miopia não aumente. Existem várias opções e pode ser feito com colírio de atropina de baixa dose manipulado, com óculos com lentes especiais, lentes de contato gelatinosas especiais e ortoceratologia, que são lentes de uso noturno que mudam o formato da córnea e corrigem a miopia. Por isso, é imprescindível a consulta com o oftalmologista. Se for diagnosticado com a miopia, as crianças têm que fazer seguimento com consulta a cada 6 meses. Se o grau aumentar mais do que meio em 1 ano, já está indicado o tratamento de controle. E como é o tratamento da miopia para os adultos? Além dos óculos, lentes de contato podem gerar boa visão de longe nos pacientes portadores de miopia. Existem lentes de contato gelatinosas e rígidas. Na vida adulta, com no mínimo 21 anos e grau estável, é possível uma cirurgia chamada cirurgia refrativa, que nada mais é que a aplicação de um laser na córnea de maneira controlada, mudando o seu formato e corrigindo o grau. Esses tratamentos, quando corretamente indicados, têm altas taxas de sucesso. Entendido isso, tem mais um ponto que acho fundamental destacar: a prevenção para evitar a miopia. Hoje em dia, tem muita criança que passa muitas horas fazendo atividades com objetos muito próximos dos olhos. O risco aumenta muito quando mais do que 45 minutos direto e menos do que 25 centímetros dos olhos. Para prevenir a miopia, tem 2 dicas: controlar o tempo de uso da visão de perto e a distância dos olhos. Quanto menor a criança, menos tempo. Até 2 anos, o contato com celular e tablet deve ser 0. Entre 2 e 5 anos, 1 hora no máximo. E os maiores de 5, 1h30 por dia. Segunda dica: estimular a atividade diária com luz natural, sendo o tempo mínimo ideal 2 horas todos os dias. E até dia nublado vale. Se você não está enxergando bem, não deixe de procurar o médico oftalmologista. Para os pais com filhos pequenos, se não levou o seu filho para avaliação e ele tem entre 6 meses e 7 anos, não deixe de ir. Se quiser saber mais sobre saúde dos olhos, clique aqui. E para se inscrever no canal, clique aqui. Esse é o objetivo do canal Doutora Ajuda, Educação em Saúde. Trazer informações em saúde confiáveis para você se cuidar e cuidar dos seus filhos melhor.